Olá pessoal, vamos hoje começar a trabalhar com a base cartográfica que a gente preparou para poder gerar alguns produtos que vão ser muito úteis durante o processo de análise do licenciamento ambiental, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir o meu projeto. No caso aqui, o meu projeto está aqui nessa pasta, com o nome de base cartográfica, só dando 2 cliques nele, o meu projeto já está abrindo. Então, as camadas já estão desenhadas aqui. Você pode estranhar que nada apareceu aqui. Às vezes, por conta de um zoom, você está dando um zoom onde não tem nada aparecendo. Basta você clicar com o botão direito em uma camada que você quer ver. No caso, eu vou clicar aqui na camada de limites Ibiraçu e vou vir aqui em aproximar para a camada. Pronto. O QGIS já deu um zoom em toda a minha camada, que no caso aqui é o limite de Ibiraçu. Então, primeiro trabalho que a gente vai fazer vai ser aqui com o nosso MDT. Se eu clicar aqui, eu habilito todas as camadas do meu MDT. Aqui eu tenho 5 camadas, porque eu precisei de pegar 5 quadrantes para completar o município de Ibiraçu. Para poder facilitar a minha vida, eu vou pegar essas 5 camadas e vou transformar elas em uma só. Por isso, eu vou precisar de mesclar. Como essas camadas aqui do MDT têm o mesmo nome da minha camada de imagens, eu vou alterar o nome delas aqui. Para isso, basta eu clicar em cima do nome da camada e apertar F2. Então, ele já vai abrir para eu editar. Eu vou chamar essas camadas de MDT. Então, vou colocar sempre MDT e o número. Então, trocando o nome das 5 camadas, para elas ficarem com um nome diferente da camada de imagens, ok? Então, vão ser essas 5 camadas aqui que eu vou mesclar e vou transformar em uma camada só de MDT que vai abranger todo o meu município. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui em raster e vou em miscelânea. E aqui em miscelânea eu vou clicar nessa opção de mesclar. Aqui nessa janela que se abre, ele pede para eu poder escolher as camadas de entrada. Para escolher essas camadas de entrada, basta eu clicar aqui nos 3 pontinhos, ele vai mostrar aqui todas as opções de camadas raster que tem dentro do meu projeto. Eu vou selecionar apenas as camadas com o nome de MDT, ok? Que eu renomeei para diferenciar das camadas de imagem. Então, cliquei, selecionei elas, vou dar OK. Aqui ele me diz que tem 5 elementos selecionados, ok? E aqui eu vou dar o endereço e o nome que eu quero salvar esse arquivo, certo? Então, eu vou clicar aqui nesses 3 pontinhos de baixo, ok? E vou clicar em salvar no arquivo. Aonde eu vou salvar esse arquivo? Eu vou salvar ele aqui na minha pasta base municipal, dentro da pasta MDT. E eu vou chamar ele de MDT underline Ibiraçu. Clico em salvar. O caminho já está mostrado aqui, certo? E aí basta eu mandar executar. Depois de alguns segundos ou minutos de processamento, ele finaliza o processo e já adiciona aqui uma camada que ele chamou de mesclado, ok? Então, se eu vier aqui na propriedades da camada, ele me mostra aqui o caminho para essa camada que foi chamada de mesclado. Eu vou desabilitar aqui as outras camadas de MDT e vocês vão ver que esse arquivo que está com o nome de mesclado, ele é um arquivo só, certo? Que contempla todos os quadrantes
do município de Ibiraçu. Para poder facilitar, eu vou também mudar o nome dele aqui e vou chamar de MDT Ibiraçu. Ok? Então agora eu tenho uma camada e, como vocês podem ver aqui, as altitudes de toda essa região aqui vão variar de 0 a 974 metros, ok? Então, esse é o primeiro ponto. A partir dessa camada aqui, eu vou poder gerar curvas de nível. Essas curvas de nível elas vão ser bastante úteis no futuro. Então, para poder gerar essas curvas de nível, eu vou vir mais uma vez aqui no meu menu Raster, e aí vou vir em Extrair e depois clicar em Contorno. Quando eu clico lá, abre-se aqui uma janela onde ele vai pedir a camada de entrada. No caso aqui, eu tenho várias opções de raster e eu vou escolher MDT Ibiraçu. Aqui ele tem a opção de colocar a equidistância entre os contornos. Essa equidistância entre os contornos você pode definir dependendo aí da sua região. Se você estiver trabalhando numa região mais montanhosa, você pode colocar tranquilamente 20 metros. Se você quiser curvas mais detalhadas, coloque 10 metros. Mas menos que isso eu não aconselho, porque menos que isso vai fazer com que o seu arquivo tenha muitas curvas de nível. Então, depois de fazer isso daqui, basta você clicar em executar. Depois de um tempinho de processamento, você vai ver que foi gerado aqui as curvas de nível, certo? Com o nome de contornos. Um problema bem comum é que essa camada aqui é uma camada temporária. Então, se eu entrar aqui nas propriedades dela e vir aqui em informação, vocês vão ver que ela está indo para um endereço bem diferente. Então, para poder facilitar isso aqui, eu vou ter que clicar com o botão direito e exportar essa camada. Porém, antes é interessante eu verificar se as minhas curvas de nível ficaram de acordo com o que eu tinha planejado. E eu vou mostrar para vocês aqui um problema que vai poder ocorrer quando vocês estiverem fazendo isso. Tá vendo essa parte aqui do mapa? Eu vou dar um zoom nela e aqui vocês estão vendo que tem um monte de linhas. Essas linhas aqui são curvas de nível e elas não deviam estar assim. Esse formato de curva de nível não é muito comum. Por que que isso aqui acontece? Já mostro para vocês. Eu vou habilitar novamente aqui as minhas camadas do MDT e vocês vão observar o que que acontece. No caso desse local aqui, as camadas que vão compor ela vão ser essa aqui, 34782 e a 35782. Na 35782, vocês observem aqui que eu tenho uma faixazinha que tem 2 metros de largura, ou seja, que corresponde a 1 pixel, né? Ou são vários pixels um atrás do outro, que estão com uma cor bem diferente dessas aqui do lado. Por que isso? Porque isso aqui é um erro, uma falha do MDT que foi gerado. Se eu clicar aqui nessa faixa, vocês vão ver que o valor é 0, enquanto aqui os valores são valores bem maiores. Cada valor de pixel aqui corresponde a uma altitude. Então, aqui ele está com o valor 0. O que que aconteceu quando eu fiz essa mesclagem? Quando eu fiz essa mesclagem, essa camada que está ativa aqui, que é a MDT 35782, ela ficou por cima da minha outra camada, que é a 34782. Então, para poder resolver esse problema, que foi gerado aqui no meu MDT Ibiraçu, eu preciso de observar o seguinte: a camada que está acima aqui é a 34782, ok? A camada que está errada é a 35782.
Com a minha base organizada aqui, a minha 34782 está por cima e eu não consigo ver o erro. Só que na hora de mesclar, eu preciso de inverter isso aqui. A minha camada que está com erro, ela vai ter que ficar acima da minha camada correta. Então, eu vou vir aqui mais uma vez no raster, vou em miscelânea de novo e vou em mesclar. Na hora de selecionar as feições aqui, eu vou selecionar mais uma vez todas as minhas camadas MDT. E dessa vez eu vou me certificar que essa camada 35782 esteja acima da outra camada. Então eu vou arrastar ela aqui para cima, certo? Vou dar OK. E aqui, na hora de salvar, eu vou vir aqui nos 3 pontinhos e vou mandar salvar no arquivo. Como eu já tenho um arquivo chamado MDT Ibiraçu, eu vou chamar esse de MDT Ibiraçu Total, para poder dar um nome diferente. Então, mais uma vez, eu vou mandar executar. Depois da execução, vocês vão ver que ele gerou aqui um outro arquivo chamado de mesclado. Agora vamos ver a diferença. Quando eu habilito aqui o MDT Ibiraçu, ficou com essa falha. No caso aqui, se eu tirar o MDT Ibiraçu e deixar o meu mesclado, essa falha desapareceu. Então, esse aqui é o meu arquivo que eu vou usar oficialmente. Então, eu vou mudar o nome dele para MDT Ibiraçu OK. Só para poder diferenciar. Essa camada aqui eu não vou usar mais ela. Então, eu vou clicar em remover camada. Se essa fusão deu certo, eu não vou precisar mais dessas camadas aqui. Então eu posso selecionar todas essas camadas, clicar com o botão direito do mouse e vir em remover camada. Ele vai me perguntar se eu quero remover 5 camadas, eu vou clicar aqui sim. Essa camada de contornos que eu gerei de forma errada também não me interessa mais. Então eu também vou remover ela. E agora eu vou gerar uma outra feição de curvas de nível a partir dessa camada que está certa. Então eu vou vir aqui em raster, depois em extrair e vou novamente em contorno. Escolho a minha camada de entrada, que é a MDT Ibiraçu OK. Vou escolher equidistância entre os contornos, entre as curvas de nível. No meu caso aqui, vou colocar 20 metros. E aqui ele vai perguntar o nome do atributo que eu quero para os valores dos pixels. Eu vou deixar esse de eleve mesmo, que eu vou saber que é elevação. Então, vou vir aqui nesses 3 pontinhos, vou escolher salvar no arquivo, certo? E aqui, dentro dessa pasta MDT, eu vou escrever o nome que eu vou querer dar para esse arquivo, que no caso aqui eu vou chamar de curvas nível. Mando salvar e vou apertar mais uma vez em executar. Depois que a execução foi finalizada, eu vou fechar minha janela e vou observar aqui que as curvas de nível foram geradas agora corretamente. Beleza? Então agora eu já tenho uma camada de MDT que abrange todo o município de Ibiraçu e tenho também uma camada de curvas de nível. Essa camada de curvas de nível, como vocês podem observar, é uma camada vetorial. Eu vou mudar o nome dela aqui para curvas de nível, certo? E vou mostrar uma coisinha aqui para vocês. Se eu der um zoom bem grande na camada e clicar em uma dessas curvas, ele vai mostrar aqui que o atributo elevação vai corresponder à elevação daquelas curvas de nível. Então, essa curva aqui é de 60 metros, certo? Se eu clicar nessa curva aqui, ele vai me mostrar que é 80, nessa outra aqui 100
e assim por diante, porque eu escolhi que as curvas de nível iam ter de 20 em 20 metros, certo? Nessa borda aqui, eu tive um problema parecido, porque eu não tinha valor nenhum para esse canto aqui. Mas como esse canto aqui está fora do município, isso não vai fazer diferença para mim. Então, esse aqui é o primeiro passo que a gente vai fazer com a nossa base cartográfica. Agora, eu vou ensinar vocês também a gerar um mapa que vai ser muito útil, que eu vou gerar a partir do meu MDT mesclado. Eu vou gerar um mapa de declividade para todo o município de Ibiraçu. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui em cima, em raster, depois vou vir aqui em análise, e aqui em análise eu vou ter essa função declividade. Clicando nela, ele me abre a janela, onde eu vou escolher a minha camada de entrada, que vai ser o meu MDT de todo o município, certo? Nessas outras camadas aqui você não precisa de colocar nada, certo? Porque a gente vai calcular automaticamente a declividade em graus, só precisa de clicar nesses 3 pontinhos e escolher aonde é que você vai salvar isso. Eu vou salvar isso também aqui dentro da minha pasta MDT. Eu vou chamar esse arquivo de declividade. Mando salvar e mais uma vez clico em executar. Depois de alguns segundos, ele vai executar. Eu posso fechar minha janela e vocês vão ver aqui que agora eu tenho um arquivo aqui chamado de declividade. Observem que os valores estão variando de 0 a 89,2771. Isso aqui é a declividade expressa em graus para vários locais aqui da minha área, certo? Então, vocês vão observar que eu tenho cores diferenciadas, mais escuras para as áreas com menor declividade e mais claras para as áreas com maior declividade. Então, esse daqui é o primeiro processamento que a gente vai fazer com a nossa base cartográfica. Se você quiser deixar esses mapas mais apresentáveis, você pode mudar as cores aqui. Como que a gente vai mudar as cores? Eu vou clicar aqui no botão direito, na camada que eu quero mudar as cores. Eu vou começar pelo MDT Ibiraçu e vou em Propriedades. Aqui eu vou clicar em Simbologia e aqui aonde tem o tipo de renderização, eu vou mudar de banda simples cinza para banda simples falsa cor. Nisso, ele vai me dar aqui umas opções de interpolar, vai colocar o mínimo e o máximo, que é a altura mínima e a altura máxima, certo? Encontradas. E aí eu não preciso de mexer em nada disso. Se eu quiser alterar as cores, eu posso escolher aqui entre vários gradientes de cores, certo? Mas eu vou manter esse daqui mesmo. Se eu quiser mudar a forma, ao invés de deixar o vermelho como sendo o mais baixo e o azul sendo mais alto, basta eu clicar aqui e vir em inverter gradiente de cores. Então eu mando aplicar e foi gerado aqui um MDT, dessa vez colorido, mostrando mais claramente onde estão as áreas mais altas e mais baixas do mapa. Tá certo? Mesma coisa eu posso fazer com a declividade. Eu vou habilitar ela está em preto e branco, vou clicar com o botão direito e vou em Propriedades. Vou vir aqui no tipo de renderização e colocar em falsa cor. Só que aqui, ao invés de interpolar com a forma linear, eu vou escolher o método discreto. Depois de escolher o método discreto, para poder alterar o número de classes, eu vou mudar aqui o modo, vou colocar como intervalo igual e vou diminuir o número de classes para 3. Sugiro que vocês façam exatamente desse jeito. Aqui, no valor da primeira classe,
eu vou colocar 25 graus. Então, basta dar um Enter, que ele já altera o valor e o rótulo. Se por acaso ele não alterar o rótulo, não tem problema. Então, a primeira classe vai ser menor ou igual a 25 graus. Para alterar a segunda classe, que está de 25 a 59,5, eu vou clicar duas vezes aqui e vou colocar a inclinação de 45 graus. Dando Enter, ele já altera automaticamente a segunda classe para as declividades entre 25 e 45 graus. Consequentemente, a terceira classe vai ser maior do que 45 graus. Então, eu vou mais uma vez inverter, clicar nesse triângulozinho para inverter o meu gradiente de cores. Vou deixar as declividades maiores do que 45 em vermelho. As declividades entre 25 e 45 eu vou colocar de amarelo. Para isso eu vou dar um duplo clique aqui e vou aqui nessa rodinha ou nessa opção escolher rodar aqui para o amarelo e clicar aqui no tom de amarelo que me interessa. Então, o tom de amarelo vai ser mostrado aqui, eu dou um OK, certo? E aqui, nas declividades menores do que 25, eu vou dar um duplo clique e vou vir escolher um tom de verde. Então, vou mandar aplicar. Vocês vão ver que foi gerado aqui um mapa com as declividades apresentadas em três classes. Verde menor do que 25 graus, amarelo entre 25 e 45 e vermelho maior do que 45 graus. Assim, a gente finaliza aqui a primeira parte do processamento dessa nossa base cartográfica. Importante é você vir aqui e salvar o seu projeto com esses três arquivos dentro do MDT, que são arquivos que a gente vai usar em alguns momentos aí da análise dos nossos processos de licenciamento. Então, eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.